falar de oração, estamos falando de oração aí no caminhar da revista. O versículo que o pastor comentou agora de manhã, Provérbios 28:13. Vamos entregar a Deus os nossos pecados para que Ele consuma, para que Ele define os nossos pecados, que possamos caminhar leves, limpos diante de Deus, diante dessa aula. Então eu quero que vocês vão fazendo aí um exame de consciência dos seus pecados, de maneira muito particular, muito íntima, antes de orarmos, para começar. Vá fazendo uma reflexão dos seus pecados. Feche os seus olhos um pouquinho. Faça esse instante de silêncio, você e Deus, com aquilo que você quer muito que Ele te perdoe. Só você e Deus. Algo que você quer muito, que de repente está te atrapalhando de caminhar para com Deus, de caminhar junto aos seus. Faça essa reflexão, esse momento. Irmão Juscelino, ora, por favor, para a gente começar a nossa aula. Oremos. Gracioso Deus, maravilhoso Pai. Estamos, ó Deus, mais uma vez na tua casa, Senhor, na tua casa de oração, onde, Pai, iremos aprender um pouco mais, ó Deus, um pouco mais daquilo que o Senhor já passou para a nossa irmã, Deus, através dos estudos. E o Senhor, ó Deus, muito dela, Pai, que nesse momento ela irá trazer, ó Pai, a palavra, ela vai trazer uma mensagem também. Porque nada mais é, ó Deus, do que uma mensagem. O nosso estudo é a mensagem do Senhor. É a tua palavra que está sendo estudada aqui, Pai. Portanto, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, estar com as nossas mentes focadas no que for, ó Deus, falado aqui. Que nós possamos, ó Deus, abrir, ó Deus, os nossos olhos para compreender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Abençoa, Deus, a nossa alma. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa nossas vidas e nos ajuda a cada dia mais te servir. Que o Senhor esteja, Deus, cuidando da tua serva, para trazer a mensagem e a palavra e o estudo nesta manhã. Que o Senhor seja, Deus, com ela agora. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. E o Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, não caminha, aquilo te atrapalha, tem uma coisa te travando, a tua própria consciência. Eu quero fazer aula, mas, olha, tem aquilo que está me impedindo, então eu faço meio com o pé atrás. Mas, a parte dele, mesmo versículo, mas quem nos confessa e nos abandona encontra misericórdia. Em outra passagem, o salmista diz que Deus tem uma multidão de misericórdias para conosco. Bênção. Porque ai de nós se não fossem as misericórdias de Deus. Amém? Amém. Bom, o versículo-chave da lição, indo aí para a lição 2, cuja o tema é Jó, ousadia na oração. Ousadia no sentido de audácia, de avançar mais, de entrega absoluta. O que eu posso fazer mais além do mediano que eu já faço? É nesse sentido aí. O motivo que te leva a isso, cada um é que sabe. E Jó sabia. E Jó não era um personagem fictício. Jó existiu. Jó foi um homem de verdade. Nas bibliografias, que às vezes a gente não gosta muito de ler, que vai falando todo o parentesco ali na Bíblia, ele tem uma descendência de um dos amigos de Jó, Elifaz, se não me engano o nome. Ele está na descendência dos netos de Abraão. Então, existiu, houve uma época. Não é um personagem ilusório, não. Jó existiu. Começando desse ponto, foi homem como nós.
E ele teve os motivos dele, que no livro dele vai contar todo o sofrimento. Então nós vamos ver e chegar ao entendimento por que ele caiu aos pés de Deus daquela forma, de reconhecer quão grandioso é esse Deus, como o pastor estava falando agora de manhã. Um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente. Eu particularmente entendi a onipresença de Deus quando meu filho começou a andar de moto, e aí aquele medo, eu não dormia, e um dia Deus me mostrou essa onipresença dele. Tipo, aquieta o teu coração, que a minha mão boa, santa e poderosa vai estar onde você não está. E aí foi que eu fui me acalmando no Senhor. Então, entender essa onipresença de Deus. Então, o versículo-chave, nós vamos para 1 João 5,14. 1 João 5,14. Eu vou fazer essa leitura desse versículo e a leitura de Jó. Depois tem muitas leituras que eu quero que os irmãos estejam preparados para me ajudar, tá? Vou precisar muito da ajuda, a gente vai folhear a Bíblia bastante. Então, em 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então é preciso ter confiança quando eu me aproximo de Deus para orar. Seja para entregar, seja para o adorar, ou seja para pedir alguma coisa. Mas tem que ser com entrega absoluta. Deus quer isso de nós. Essa entrega maravilhosa. O texto básico é Jó 1. Jó está um pouquinho antes. Jó está antes de Salmo, um pouquinho não, está antes de Salmos. Jó 1. Do 1 ao 22. Amém? Contrário? Jó 1, antes de Salmo. Do 1 ao 22. Amém? Contrário? Sim? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. E convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, até o 22, né? No 22. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás:
Reparou em meu filho, em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Misericórdia. Então Satanás saiu da presença do Senhor certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e fui eu o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 canos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Essa leitura introdutória nos traz um pouco de entender quem era Jó. Então, quando se fala que Jó era um homem íntegro e justo, integridade e justiça, na pessoa de Jó, que era um homem temente a Deus, ou seja, ele tinha obediência e cumprimento de suas regras, doutrinas, observância. Isso é integridade e temente diante de Deus. Então, para sermos, vamos pegando os exemplos de Jó, porque se ficou registrado aqui, é para nós também aprendermos com esse servo do Senhor a corrigir aquilo que na nossa vida ainda não está como deveria diante de Deus. Então, para sermos temente a Deus, nós devemos ter obediência, cumprir suas regras, doutrinas e viver em observância. É aquela palavrinha que a gente diz: vigia, irmão. Vigia, é observância. Eu tenho que observar com entrega se o que eu estou fazendo está dentro do que Deus espera de mim como serva, como servo. A família, 7 filhos e 3 filhas, viviam em harmonia. O banquete tem uma explicação aqui.
quando davam os banquetes em sua casa, era um de cada vez. Não era uma confusão, não era juntar tudo ao mesmo tempo. Não, hoje é na minha casa, amanhã vai ser na sua casa. Vamos combinar o que a gente vai fazer. Vamos assar um frango, vamos fazer uma salada, vamos fazer um churras. Não é assim hoje em dia? Então isso é comunhão e boa vivência com a família, mas de maneira organizada, estruturada. Estava errado? Não. Tanto não estava que cresceu o olho de Satanás. Quando vê Satanás vigiando muito uma família, uma pessoa, um servo do Senhor e tudo mais, tem coisa boa ali, tem coisa certa de Deus ali e incomoda ele. Quando tiver bagunçado, não incomoda ele. Já é o que ele quer mesmo, o que ele espera. Viviam em harmonia familiar, então vamos nós também nos esforçarmos para viver em harmonia familiar. É fácil? Não. Não é fácil. Lá nós nos reunimos sempre de 15 em 15 dias. O filho da minha irmã, que quando casou, fez esse combinado com a esposinha dele, de que uma semana seria com uma sogra, outra semana com outra sogra. Então de 15 dias eu aproveito o gancho deles com as panelas. Meu filho está afastado, nem por isso ligo, vem para casa, o almoço está pronto. É difícil. Se fosse pensar de outra forma, não, nem aqui não está, deixa para lá. Não, é família. Esse nome é pesado, esse nome custa, esse nome é difícil. Tem alguma dificuldade em casa com a família, está chateado um com o outro, mas quando vem no mesmo corredor ali, vai bater de frente, vai encontrar, qual é a reação? Você dá pelo menos um sorrisinho Mona Lisa? Porque quando você está chateado, não dá para escancarar. Não dá. Pelo menos um gestinho, para que vá se achegando, que vá retomando, ou você fica como um poste, ou você disfarça. Estou chateado mesmo. Tem que ir quebrando isso, tem que ter esforço. Família. Porque quando nós vemos nas postagens as famílias do comercial da margarina Doriana, todo mundo sorrindo, aquela coisa linda, aquilo é um recorte. E é o melhor momento escolhido a dedo para colocar ali, para postar. Ninguém vive assim o tempo todo. Então nós, como crentes, nós que estamos aprendendo de Deus, temos que ter cada dia essa consciência com observância. Opa, tem coisa lá em casa que não está andando certo. Meu Deus, me ajuda, como é que eu vou falar sobre isso com fulano? Aquilo que eu não consigo sozinha, eu peço a ajuda de Deus. Mas esse trilhar é difícil, mas não é impossível. Porque não há impossível diante do Pai. Homem mais rico do Oriente. Pesa ser rico e manter a riqueza. Porque ser rico, esbanjar, gastar, isso é fácil. Mas manter posses em ovelhas, camelos, bois. Eu ri sozinha em casa quando eu estava escrevendo isso daqui, quando eu escrevi boi, né? Animal com G, gado. No dia da dinâmica aqui, animal com G, gado. São os bois. Bom, muita gente a seu serviço, porque quando o empregado vinha trazer o recado, ele dizia assim: levaram os bois, o gado, os camelos, seja lá o que for, e mataram a espada o empregado. E só ficou eu para vir aqui te contar. Então, tinha muita gente a seu serviço. Então, ele era também um bom administrador. Administrar o dinheiro, administrar o que se tem. Precisamos ter cuidado com isso também. O que Deus nos dá é suado, não é o nosso suor. Madrugar, sair cedo, trabalhar, trazer para dentro de casa. Como estamos gastando? É a questão do dízimo. Por que não falar? 10% eu devolvo. E como é que eu faço com os 90%? Como eu estou gastando esses 90%? Como eu estou administrando os 90%? Então, Jó também era bom administrador. Jó oferecia holocausto. Olha o cuidado aqui. E pensava, talvez os meus filhos, entre vírgula, lá no íntimo, como está na Bíblia de vocês essa parte aí? Talvez os meus filhos
Como está essa explicação que ele dá? Me diz uma versão diferente aí. Qual verso? Tá no verso 8. Não, 5. 5. No 5. É do 1, né? Hã? Do 1, 5 do 1. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado um dos meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Na minha versão aqui, lá no íntimo, ou seja, talvez sem querer, né? Estava começando a nascer aquele pecado dentro. Opa, eu já entro com o holocausto, já dou um final nisso. E o que é holocausto? Aí eu fui procurar. Jó oferecia holocausto. Do grego, holocauston, sacrifício pelo fogo, queima por inteiro, simbolizava total dedicação ou submissão a Deus. Então, mesmo que esteja começando esse pecado lá no íntimo, eu já vou pôr o fim já. Eu já vou pedir a Deus para repreender isso. Então ele oferecia holocausto na madrugada. Ele tinha uma preocupação com Deus, para nada ferir a Deus. Que lindo jeitinho isso. E aqui onde foi que eu vi a palavra? No 8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Irmãos, vamos lá no 8. E qual palavra aí que substitui irrepreensível? Antes de íntegro. Hã? Antes de íntegro. Vê se tem uma outra palavrinha. Reto. Reto. Sincero e reto. Não tem nada com quem chamar a atenção. Exatamente. Como essa palavrinha não é uma palavra tão comum, eu fui também buscar o significado, porque se é aula, né, para ir deixando tudo claro para os irmãos. Então, quando diz irrepreensível e íntegro, ser livre de culpa ou de falha, algo que está impecável, não há falhas, irrepreensível, não há o que repreender, exemplar, excelente. Vamos lutar para ser servo excelente, para ser filho excelente? Vamos caminhar para isso? Sim, irmão. Agora que o Satanás falou que Jó conseguia ver porque ele foi dizendo. Às vezes ele toca na alma dele. Foi por isso que nessa hora eu falei misericórdia, porque já imaginaram Satanás do jeito que a gente pede que Deus nos livre dele o tempo todo. E de repente Deus autorizar, vai e mexe. Só não toca na alma, tira tudo. Vai, faz o que você quiser. Deixa eu dar desse porque a terra é passear por ela. E Jó não sabia que Deus estava por trás disso, que Deus estava no controle. Então, quando você estiver passando uma situação difícil, você achar que aquilo é o fim, que você não sabe como lutar, Deus está no controle de tudo. Aí virou meio um jargão no mundo: Deus está no controle, Deus no comando. Às vezes parece, soa até como uma brincadeira. Mas nós que temos um entendimento, a partir de um conhecimento desse, de tudo que aconteceu com Jó, quem conhece o livro de Jó, já ouviu leituras sobre ele, e imaginar que tudo aquilo de tão grave, perdas horrendas, morte, você perder tudo, o que te resta ainda vem contra você, que foi a esposa. Abandona esse Deus e morre. Então, por mais pior que esteja, Deus está no controle. De fato. Diga, irmã. E lá no livro de Jó também fala que tinha uns 3 amigos, né? Que ficavam acusando, porque naquela época falava assim:
Se você está passando por isso, é porque você está em pecado. Até hoje. Em pecado. Então, você tem que se arrepender e falar com Deus. E ele falou, Jó falava assim: eu posso ser levado até o tribunal de Deus, que ele não tem nada contra mim. Aí os amigos ficavam horrorizados, porque naquela visão dos amigos é que ele estava meio que blasfemando, porque era nítido para eles que Jó E era a mão de Deus pecado, pesando que era a sobre mão Jó. de Deus e não a aprovação. Sim. Hoje nós temos a percepção que muitas das vezes as lutas traz provações para nós, né? E aprendizado, mas naquela época, aquele povo, eles acreditavam que uma pessoa que ficava desempregada, que passava por privações, era porque tinha pecado. Hoje não, graças a Deus, que avançamos. Sim. Então, irmã, mas hoje continuam dependendo das pessoas. Porque às vezes você abre um pouco das vidas, as pessoas já julgam, as pessoas já criticam, entendeu? Então, é uma coisa que ainda existe. Sim. Não deixa você chegar, se você está passando por isso, é porque você está tentando isso, naquilo, né? Então, Ainda existem amigos assim, né? Ou inimigos mesmo. Doutrinas, né, irmã? Também. É verdade, doutrinas. Bom, então essa questão do holocausto. Agora vamos lá, ainda para ficar mais claro sobre irrepreensível. Irmã Cléo, vai por favor em 2 Pedro 3,14. Irmã, você tem uma ideia? É que eu estou sem meu óculos, mas não ficar o óculos. Ela vai vir aqui, eu vou ler. Sim. 2 Pedro 3,14. Posso ler? Sim. Porque essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos, porque serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então, aqui, É que eu leio de novo? por favor. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Então, tem que ter um empenho de nossa parte para que quando formos achados por Deus na volta de Jesus, que sejamos achados por eles, encontrados, sem mácula e irrepreensível. Então, sem culpa. Por isso que já vamos começar a nossa caminhada em busca de excelência. Se não conseguirmos, paciência, mas pelo menos estamos tentando, estamos nos esforçando. Essa é a nossa obrigação, como filho de Deus. Agora nós vamos seguir aqui um pouquinho da revista. Ficou claro, então, essa abordagem sobre Jó? Quem era Jó? Sim? Às vezes, vamos falar sobre irrepreensão, né? Muitas vezes, durante o tempo que você está conversando com alguém, alguém pergunta: você é crente? Ele não vai falar nem palavrão durante a conversa. O que se espera de um crente, né? Também, nesse sentido. Durante séculos, o povo de Deus só podia relacionar-se com ele indiretamente por meio do tabernáculo e seus utensílios, ou dos sacerdotes e profetas. Até mesmo a presença santa de Deus, embora simbólica, lhes era vedada por uma espessa cortina. Quem pode, por favor, ler aí Levítico 16, 1 e 2. Levítico 16, 1 e 2. Por
aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. No meu está aqui na nuvem acima da tampa. Então, essa questão aqui do tabernáculo, dos utensílios, mesmo de maneira simbólica, mas havia todo aquele respeito. Olha, avisa Arão, aqui, diga a seu, vou pegar só um trechinho no meio, diga que me chamou a atenção enquanto eu estudava, diga a seu irmão Arão que não entra em toda hora no lugar santo. Não evita, vai por necessidade. Não é uma brincadeira, não é para passear lá. Não é para ficar curiando as coisas. Vai quando for chamado, quando tiver uma necessidade, né? Nesse sentido. Então, eles tinham toda essa reverência também em todo o tabernáculo, em seus utensílios. Mas Jesus Cristo, estou continuando na revista, mas Jesus Cristo, o nosso mediador, por meio de seu sacrifício perfeito, abriu as cortinas que nos separavam de Deus. Estão me acompanhando aí com a revista? E garantiu-nos a possibilidade de o conhecermos com muito mais intimidade. Aleluia! Por meio da oração em seu nome. Por isso que quando nós oramos, nós dizemos em nome de Jesus. Quem pode, por favor, ir lá em Hebreus 10, 20? Quando o véu do templo se rasgou. Então hoje, olha que privilégio, nós já não temos que ir a Deus por meio de utensílios, por meio do templo. O momento é você que cria, o lugar é você que cria. E aí aquela mensagem de Jesus: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te vê em secreto, Ele vai te ouvir. Quarto é uma maneira simbólica. Às vezes, no desespero, você pode ter um problema num determinado dia, foi trabalhar e o seu quarto vai ser o banheiro do seu trabalho. Eu já orei em banheiro de trabalho de joelho. Já tive essa necessidade. Eu lembro que foi uma época que eu trabalhava no buffet. Era tanta humilhação que eu passava, eu já caí de joelho e o meu quarto, naquele momento, foi o banheiro do trabalho. Sim. Irmã, é interessante também aqui como o autor da revista, ele traz esse relacionamento ali no Antigo Testamento, né? Na questão da oração. A gente vê que ali havia um véu, como a irmã colocou, simbólico ali, Sim. onde a gente não tinha um acesso a Deus diretamente. Era através de utensílios, através dos profetas, né? Através dos sacerdotes. Então a gente não tinha esse acesso direto a Deus. Aí vem o Senhor Jesus Cristo, então, simbolicamente esse véu é rasgado. E agora, através do Senhor Jesus Cristo, nós somos então adotivos como um filho, fomos adotados porque cremos no Senhor Jesus e agora nós temos esse livre acesso a Deus. Então, hoje nós não precisamos usar nenhum tipo de utensílios, né, de objetos para fazer essa conexão com Deus. Isso é uma forma errada, um entendimento errado. É porque tem muitas pessoas aí que estão começando na caminhada, às vezes estão assistindo o vídeo. Sim. E é importante a gente colocar isso, né? Que hoje não precisa mais nenhum utensílio, nenhum objeto, nada com esse mecanismo. Nós estamos agora ligados a Deus diretamente através do Senhor Jesus Cristo. Então o autor traz isso agora. Agora nós temos a intimidade como filho de chamar Deus de Pai. Com reverência que a irmã vai mostrar, né? Sim. E nós mesmos somos o templo. Sim, nós somos o templo do Espírito Santo. Sim. Continuando aí na revista, por isso que no meio aqui, mas Jesus Cristo, nosso mediador, por meio do seu sacrifício perfeito, abriu as cortinas que nos separaram de Deus e garantiu-nos a possibilidade de o conhecermos com
intimidade por meio da oração em seu nome. Mas hoje, continuando na revista, mas hoje muitos mudaram a lógica de Deus, ensinando que nós é que devemos abrir as cortinas do nosso eu interior, permitindo a Deus nos conhecer como de fato somos. Então, estão invertendo a situação. É preciso ter cuidado com isso. É para nos apoiarmos na primeira parte. Vou repetir. Mas Jesus Cristo, o nosso mediador, por meio do seu sacrifício. Que sacrifício foi esse, gente? Morte de cruz. Morte de cruz. Esse sacrifício perfeito, porque embora tanta turbulência de Cristo na cruz, ele não desistiu. Embora tanta dor, um sofrimento tão gigante, ele não desistiu. Então ele chegou ali até todo o combinado perfeito com Deus, combinado pelo qual ele veio aqui enviado por Deus. O conhecermos com muito mais intimidade por meio da oração em seu nome. Então isso tem que ficar muito claro, por meio da oração. O que a revista está tratando? De oração. Naturalmente, ainda na revista, naturalmente Deus se agrada de um coração verdadeiro que se derrama, sem máscaras, em sua presença. Mas isso não significa que Ele não nos conheça melhor do que nós mesmos. O que o pastor estava falando. É isso que eu ia falar, né, irmã? Que interessante, eu estava né? falando ali, pegando todos os livros. Antes de nós falarmos, Deus já sabe tudo que vai sair da nossa boca, né? Você vê a conexão, né? É lindo de ver. E com a palavra de Deus a gente aprende todo dia. Quando eu falava da onisciência de Deus, eu sempre ligava a cura, a medicina, que Deus está além da medicina, que Deus avança, né? Eu sempre ligava a isso. E hoje, quando no Salmo, cresceu para mim a palavra sonda. Então, quando pensando no campo, na área medicinal, quando coloca uma sonda numa determinada região do corpo, porque necessita, para drenar algo, enfim. O meu tio, outro dia, passou por uma cirurgia que teve ar no pulmão. Meu pai, recentemente, teve uma outra necessidade de colocar também uma sonda. Então, ali rasga, né? Faz um pequeno acesso. Está no seu íntimo. Então, essa palavra sonda, de sondar, às vezes você pensa que a sonda é de estar em volta também. Vou fazer uma sondagem em volta. Irmã Cléo, nós com os alunos, no comecinho, a gente dá uma avaliação de sondagem. Vou ver como esse aluno chega para mim, o que ele traz de aprendizado. Então tem uma provinha, ou um exercício, ou uma atividade, alguma coisa que serve como sondagem. Então de maneira externa. Mas tem a sonda interna também. E Deus, Ele tanto vai no externo, que é te acompanhando pelos seus caminhos, pelos seus passos, como diz o Salmo, mas também da maneira interna. Ele sabe o teu íntimo. Ele te viu lá no embrião. Ele te viu gerar. Que intimidade é essa, gente? E o lindo, porque é uma intimidade para o bem. Olha, eu te conheço. Né? Enfim. Ele não nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas isso não significa que Ele não nos conhece melhor do que nós mesmos. Ou seja, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Os promotores dessa ideia de que Ele, de repente, não nos conheça como nós mesmos, acreditam que a sinceridade e a fé são fatores decisivos para conquistar o favor divino. Creem que o que de melhor podemos conquistar nos momentos de oração são suas preciosas bênçãos. E há um engano, né? No entanto, se tomarmos como exemplo as marcantes experiências vividas por Jó, as quais Deus fez questão de deixar registradas, não é à toa que temos esse livro como ensinamento para nós, por isso Deus deixou registrado, descobriremos que a oração
benefício ainda maior que os favores que buscamos. Gente, se você dobra o seu joelho para buscar uma bênção, para buscar uma graça, o que nós vamos ter de benefício ainda é maior do que essa graça que você... Sabe uma situação? Pense em você, numa situação, não precisa falar, tem situação que você nem quer falar sobre aquilo, que aconteceu que você dizer, puxa, agora só Deus. Agora só Deus. E de repente Deus age. Agora pense em algo maior do que isso. É disso que está falando aqui. Descobriremos que a oração nos reserva um benefício ainda maior do que os favores que buscamos. A oração nos reserva algo maior do que aquilo que você foi buscar. Uma dádiva que só é concedida aos que preferem estar com Deus da bênção, ao ficar apenas com as bênçãos de Deus. O que você prefere? Você tem que fazer a escolha. Você quer as bênçãos de Deus ou você quer o Deus das bênçãos? Ô irmã, é interessante também aqui que ele fala de intimidade, né? Sim. E vamos fazer uma suposição aqui, que você busca só o Deus da bênção. Vamos supor que você conquistou essa bênção, Deus te deu essa bênção. E depois, né? O que você vai fazer aí? Né? Qual é o seu comportamento? Você não buscou uma intimidade, só a bênção. Acabou por ali. Acabou por ali. E se perder a bênção? Hã? Se perder a bênção? E se perder a bênção? Aí nem se fala. Realmente. Com a bênção não buscou intimidade, imagine sem a bênção, né, irmã? Irmã, e outra coisa também que prova que Deus nos conhece, quando ele falou lá com Pedro, né, que Pedro negaria por 3 vezes, né? Sim. Isso também já é uma evidência, Sim. que ele nos conhece perfeitamente. E ele conhece o futuro. Exato. Nesse exemplo aí, principalmente que você deu. Então, Ele conhece o nosso amanhã. É por isso que a gente não deve buscar a bênção, sim o abençoador, que é Está o conosco. próprio Deus, né? Que a Constantemente. bênção vai nos alcançar, porque ele nos conhece. Talvez, na revista, talvez seja essa uma das grandes lições que o livro de Jó reserva a nós. Por sua experiência, quem teve a experiência, gente? Jó. Então, pela experiência dele, ele serviu ele foi um alvo ali naquele momento, né? Ele serviu de exemplo para nós seguirmos. Aprendemos o que nós aprendemos principalmente com isso, segundo o autor da revista, que o que há de melhor na oração? A possibilidade de conhecermos verdadeiramente o Deus a quem nos dirigimos em nossas orações. Agora eu queria colocar uma atividade para vocês. Aqui sugere assim: peça aos alunos que listem as características que só uma pessoa íntima sabe a respeito deles. Então isso que você vai escrever vai ficar para você, tá? Não vai ser necessário falar, nem me devolver o papel, nem nada. Por quê? Porque você, o seu aprendizado, quando a gente registra, o fato de a gente registrar nos ajuda a aprender mais daquilo. Então, olha o que vai estar pedindo aqui: que listem características que só uma pessoa íntima sabe a respeito deles. Isso deve ser feito silenciosamente, ou seja, é para você não vai me devolver. Essa atividade pode ser muito interessante para enfatizar o conceito de intimidade. Há determinadas coisas que todos podem conhecer superficialmente a respeito uns dos outros. Exemplo, a igreja sabe que de ontem para hoje, sábado para domingo, dificilmente eu e Epitácio e Marlene dormimos devido ao funk que tem na nossa rua. E essa madrugada teve. Estamos aqui mês 11. A gente acorda debaixo do chuveiro, acorda das cochiladas que deu, porque não anda com sono, toma um café, fica de pé, pede força a Deus e vem. Porque senão, agora que a gente ia dormir, porque detalhe, tem a bagunça na madrugada, e
por volta ali das 6 e pouco da manhã tem a resenha entre os vizinhos que gostam da coisa, né? Então ali tem a resenha e tudo de boca a boca, porque no momento que eles varrem a rua, recolhem toda a lixaiada deles que fizeram. Então também não dá para dizer, desligou o som, você dorme. Ainda não é assim. Bom, isso é algo que você... Detalhe. Antigamente era um sábado, sim, sábado não, agora é todo sábado. Sim. Minha mãe toda vez. E esse fim de semana que foi de carnaval, então. Bom, por que eu trouxe esse assunto? Isso é algo que os irmãos conhecem de nós superficialmente. Mas algumas coisas só sabemos se aprofundarmos o nosso relacionamento interpessoal. Tem coisas que você só vai saber de mim se de repente eu sentar aqui e cochilar. Não é normal, mas eu cochilei. Aí vem o irmão, a irmã bate no meu ombro. Irmã, tá tudo bem? O que está acontecendo com a irmã? Aí eu dou um abraço. Oi, irmã, hoje aconteceu isso e isso. Mas não é só isso que está acontecendo comigo. Eu já venho de um outro problema, já venho de uma outra situação. Então, quando isso culmina ali, é como se fosse a gota d'água transbordar naquela taça. Aí eu vou começar a me abrir. Porque vai estabelecendo relacionamento mais íntimo, de proximidade. Então esse papelzinho é para você colocar, vai ficar com você. Eu já tenho aqui. Já? Eu tenho aqui. Já está separando umas canetas para me ajudar? Eu tenho mais ali se precisar, irmão. Agradeço, vai que vem, eu já atendo. Então você vai anotar aí, irmão consegue escrever com essa mão? Tem caneta fria, eu vou se precisarem mais organizar, tá bem? Vamos pegar? Já tinha? Eu tenho aqui uma canetinha. Quem ficou sem caneta? Está precisando de caneta? Mãe, na visão de Deus ou de pessoas? Na sua. Então, mas é em relação a pessoas ou em relação a Deus? Eu entendi como pessoa, mas deixa eu ler aqui de novo. Ó. Listem características que só uma pessoa íntima sabe a respeito de você, porque aqui está sabe a respeito deles. Então, só um amigo íntimo sabe a respeito de você. Que característica é essa? E ele sabe. Isso. Pode dar um exemplo. Hã? Se ele é manso, se ele Isso. Não, é assim, eu percebo que fulano tá triste porque não é do perfil dele. Eu percebo certa coisa, ou melhor, alguém percebe em mim que eu estou com um problema se eu estiver triste. Alguém percebe em mim que eu estou com um problema se eu não conversar. Alguém pode perceber que eu estou com um problema se eu faltar na escola bíblica dominical. Eu não sou de faltar. Então eu mostro, né, eu apresento características a uma pessoa que eu não estou bem. Mas só uma pessoa íntima vai perceber isso. tipo assim, ele se comportou diferente. Isso. A diferença no comportamento. Isso. Isso. E que só uma pessoa íntima de você vai perceber isso. Pode ser seu marido, pode ser um filho seu, vai perceber que você não está bem. Que característica foi essa que você apresentou e fez com que essa pessoa percebesse? Mas desculpa, mas é de mim ou da pessoa? De você. De mim. De você. Quem vai perceber isso? Alguém que é íntimo de você. Mas quem vai demonstrar esse comportamento? Você. Quem seja também? Só uma? Sim, sim.
vocês coloquem aquilo que só Deus sabe de vocês. Tá? Você nunca revelou para ninguém, ninguém sabe de você. Só Deus sabe. Só Deus sabe do nosso coração e a nossa mente. E tem coisas que a gente não traz à tona, até mesmo alguns pedidos de orações. Às vezes a gente tem os pedidos de orações, mas não traz aqui, mas o pastor até falou na quarta-feira sobre aqueles pedidos ocultos. Que você ore fazendo com o irmão, de repente você pode até confiar naquele irmão e falar algo que você não gostaria de falar em público. Então, algo mais íntimo ainda, que nem em público você gostaria de falar, mas para Deus, você fala, sabendo que Ele já sabe de tudo de você. Como o Salmo 139, que foi lido ali. Senhor, sonda, tu me conheces, tu sabes quem eu sou. Mas aí coloca só Deus ou uma pessoa íntima? Não, é você e Deus. É só você e Deus. Coloquei a pessoa íntima, tipo assim, Não, meus filhos, até meus alunos sabem, quando eu estou mudando. Eu vou repetir o que diz aqui, ó, na orientação da lição para com os alunos. Peço aos alunos que listem características que só uma pessoa íntima sabe a respeito deles. Só uma restrição, uma pessoa íntima. Quem é essa pessoa íntima? Pode ser o esposo, pode ser o filho, pode ser a igreja toda. Depende da pessoa. Depende de como essa pessoa se expõe, né? Tem pessoas que têm tanta intimidade com tantas pessoas que quando você está diferente, eu mesmo, quando eu estou diferente, as pessoas falam, tá tudo bem? Já viu você? Porque a intimidade com Deus vai vir como comparação. Quando vocês terminarem de colocar aí algo que só uma pessoa íntima de você sabe, você vai entender um pouco. A ideia é ir trabalhando para que quando você desenvolve isso, comparando um relacionamento com alguém que está íntimo a você, que está próximo a você, com essa comparação você vai também criando a intimidade com Deus. Para aquelas pessoas que de repente ainda não têm intimidade com Deus, ainda não ora com intimidade, não ora com entrega. Conseguiu? Então, isso aí que você está anotando, ou que você já anotou, não me interessa. Entende? É para você ter esse treino. Ora, se meu filho, por exemplo, meu filho chega em casa, põe o pé na porta, mãe, eu já não confundo aquele som de mãe com nenhum outro. Eu sei que vem dele. Aí se ele não ouvir responder, o que ele faz? Ele vai em direção à cozinha, à lavanderia, ou ele vai em direção ao meu quarto. No caso, lá em casa, a entrada é na sala. Então, ou ele vai para um lado, ou ele vai para o minha mãe tem que estar em casa. Se a mãe não estiver em casa, provavelmente celular. Está onde? Só põe assim, está onde? Mas porque não me encontrou em casa. Se eu não atender o celular, ele desce na tia. Tia, você sabe da minha mãe? É assim ou não é, mamãe? Tia, você sabe da minha mãe? Bom, isso é de coisas de quem convive, de quem tem intimidade. Se eu não levantar no horário, ele sabe que eu tenho um horário, aquela rotina e cada um de vocês. Se o seu marido não vê que você levantou no horário para aquela rotina sua, vai até você. Está tudo bem? O que aconteceu? Enfim, intimidade. Coisas ali de relacionamento íntimo, próximo, de dentro da nossa casa. Mas talvez você não tenha tanta intimidade com alguém de dentro da sua casa. Tenha com uma amiga ou um amigo. Puxa, a coisa lá em casa hoje não está boa. Aconteceu isso e isso. Você desabafou, ore comigo. Está acontecendo isso e isso. Pode ser. E aquela pessoa com quem você procurou, ou com quem você é procurado, sabe que conhece. Isso é intimidade. Não, isso é seu. Isso é seu. Por que registrar? Agora vamos desenrolar a atividade. Por que registrar? Porque se dessa pessoa que você registrou aí, você tem intimidade, maior é a sua intimidade com Deus. Maior deve ser, se ainda não é, a sua intimidade com Deus. E aí eu fiz uma pesquisa para buscar características
da intimidade com Deus. Até para eu me analisar também, se da forma que eu estava achando que eu já tinha intimidade com Deus, porque eu quero que isso cresça, quero que Ele me ajude nesse meu relacionamento com Ele, que isso cresça. Primeiro, aquietar o coração. Então isso aí você anotou? Tudo bem. Falamos de intimidade no dia a dia com uma pessoa próxima a nós, seja ela quem for. Meu irmão, a minha pergunta é essa. Deus dá todos os conhecimentos para uns que os talentos a mais do que a menos, e Deus compreende todo mundo. Agora, a minha pergunta filosófica é essa: se dentro de casa essa pessoa não tem intimidade assim com uma com a outra, assim, com a esposa, com os filhos, sim. Será que essa pessoa é digna de ter intimidade lá fora? Será que essa pessoa o quê? É digno de ter intimidade lá fora? Porque Deus disse primeiro, cuide da sua casa, para depois, sim, cuidar do próximo. Às vezes tem. Às vezes tem gente que sim. Para mim, a prioridade é meu marido e meus filhos. Deveria ser, sim. Sim. O correto é esse. E é. Porque se eu não tenho intimidade com a esposa, com o filho, por que eu não tenho intimidade com o irmão junto aqui? Se eu não tenho intimidade. Mas vamos pensar. O primeiro ponto. Lembra que eu falei sobre família, quando eu disse que a Bíblia, na primeira leitura lá de Jó, ele fala da família de Jó, 7 filhos, 3 filhas, se banqueteavam, um de cada vez, chamavam as irmãs para com a família dos filhos. Então, família em primeiro lugar. Lembra que eu falei de família? Estrutura. Lembra que eu falei que não é fácil? E não é. É difícil conduzir com quem você convive o tempo todo. Mas é essa a nossa luta. Família em primeiro lugar. Essa é a base que o Senhor está falando. Agora vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um casal que está passando por uma dificuldade no casamento, no relacionamento. Está ali vendo quase que o fim daquele casamento. Ele está chateado ou ela está chateada ali um com o outro e buscou um amigo fora para desabafar. Acontece ou não acontece, gente? Quem já ouviu algum caso de assim? Não, ali conversa com o amigo. Não, mas hoje o comportamento dele foi assim, assim, me deixou chateada. É sempre assim, venham conversando, não tem jeito. Ou é ela conversando com alguém. E acontece casos que a mulher vai confidenciar isso para um amigo, o amigo pega o gancho de que já não está bem com o marido, já surge ali um outro relacionamento e vice-versa. Então pode acontecer, está ocorrendo isso fora da família e que é perigoso. Por isso que a base deve ser a família. Por isso que a família aqui veio como um dos exemplos e a Bíblia fez questão. Porque, gente, quando tiver coisas na Bíblia pontuado, entre vírgula, explicando o modo como era aquilo, é porque foi valorizado. Aquilo é um ponto importante para se olhar. Então, ó, eu no estudo aqui, eu fiz questão de ir buscar mais sobre integridade e justiça, mais sobre família, mais sobre administração das riquezas, sobre holocausto, sobre irrepreensível, aqueles tópicos que eu achei que a palavra estava esclarecendo, eu fui buscar um pouco mais. Então, família eu até coloquei de vermelho. Porque não é fácil manter uma família em ordem, para dizer, depois dar os filhos criados e tudo mais, cada mãe sabe. Irmã, aí domingo que vem a irmã continua no tópico que já vai. Ah, tá, tudo bem. Então, irmão, ficou claro a sua resposta? Digamos assim, ficou. É assim. Não era para ser assim. Mas quando Deus dá uma coisa para ele, Deus não toma. Não entendi. Quando Deus te deu aquela, digamos assim, aquele caráter que Deus te deu, ele nunca, jamais te tomará. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, Mas não é a todos. sim. O que o irmão está falando. Não é a todos. Então, nós aqui que estamos conhecendo a palavra, buscando desse
desse caminhar com Deus e desse aprendizado, nós, quando, da porta para fora, quando nós estamos a serviço de Deus, que encontra um irmão, uma irmã, seja num ambiente de trabalho, amanhã ou depois, se você não tem essa situação hoje, vai que amanhã ou depois muda de trabalho e vem uma situação desse tipo, você saber como lidar, aconselhar, meu irmão, minha irmã, valorize sua família. O casamento é difícil mesmo, senão não tinha tanto divórcio no mundo, mas a gente tem que andar. Se você hoje tem dificuldade com quem você convive, se separar, eu sou divorciada, esse nome é pesado na minha vida, esse nome é pesado para mim, mas eu nunca aconselho ninguém a divorciar, eu nunca aconselho ninguém a separar. Nós vamos fechar aqui nesse tópico, mas tudo tem que caminhar muito bem claro. Era isso que eu queria? Não, lutei, mas não foi possível. Mas jamais eu vou aconselhar alguém para separar. Entende? Então, quando aparece alguém no seu caminho, no caminho de um de nós, com algum problema desse tipo, a gente tem que aconselhar, olha, se está difícil com quem você convive, que você já conhece um pouco, ou já conhece muito dessa pessoa, se você começar um novo relacionamento, vai começar tudo de novo. Porque as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes. E nós temos que caminhar sempre buscando ser exemplo com quem nós convivemos. Às vezes a pessoa não quer de jeito nenhum. E em primeiro lugar, o central, a pessoa tem que ser o nosso Criador. Sim, sim. Porque se nós não ter Ele em primeiro lugar, para nada vale a pena. Exatamente. Então, irmãos, deixa eu ver aqui, para deixar fechadinho onde nós vamos encerrar. A irmã vai entrar no primeiro tópico, né? Na próxima. Aqui a página dos irmãos está na 11. Haverá Eu só proximidade. quero encerrar aqui a questão da. Só um instantinho. A questão da atividade. E fechar essa questão da atividade que vocês fizeram. 2 minutinhos. Em nós, vamos para a revista. Aí no 1. Só haverá proximidade quando houver intimidade. Então, fizemos essa atividade. Em nosso critério de espiritualidade, mas vocês estão assim? Sim? Vou só fechar essa apresentação do mundo, porque nós fizemos a atividade, para deixar ela bem clara. Em nosso critério de espiritualidade, Jó estaria num patamar bem elevado, visto que desfrutava aparentemente de íntima comunhão com o Senhor. A Bíblia relata que Jó era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Diz que toda vez que seus 10 filhos se reuniam para banquetear, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. E na verdade também eu fui buscar o significado de sacrifício é uma coisa, holocausto é outra. Aqui o autor da revista meio que usou como palavras sinônimas, mas não são sinônimas. Sacrifício é uma coisa, holocausto é outra. Apenas por imaginar que poderiam ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. E mesmo depois que a tragédia destruiu sua vida, o texto diz que em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Contrariando, porém, nossas expectativas, aprendemos que Jó conhecia a Deus bem menos do que ele mesmo imaginava. Então ele achava, imagina uma pessoa que levanta de madrugada para oferecer o holocausto por um pecado que nem ainda foi cometido, talvez. Só de imaginar que os filhos poderiam ter ofendido a Deus. Pecado. Né? Então, nesse caso, ele ainda conhecia a Deus bem menos do que ele imaginava. Sua fé se apoiava na familiaridade, não na intimidade. Eu estou preocupado com os meus familiares, porque eles não podem ter nenhuma desonra com relação a Deus. Fechando, ele mesmo disse: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse, me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Então, na revista,
Nós vamos ficar na lição 2, tópico 1. E aqui, nessa questão da intimidade, fechando ainda essa atividade que vocês fizeram aí, aquietar o coração, pedir perdão, buscar a iluminação do Espírito Santo, ter o cuidado de falar com Deus em verdade e confiar a Ele nossas dificuldades e pedir ajuda. É mais ou menos o que o irmão falou. Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Então é a Ele que eu confio as minhas dificuldades, não é a outrem. Procurando a quem desabafar meus problemas, a quem... Não. O que foi que deu de errado aqui nesse problema que eu estou vivendo? Deus me ajuda nessa situação que eu não estou conseguindo e por aí vai. Ficou claro até aí, irmão? Para não caminharmos com dúvidas? Sim? Vamos orar para terminar? Oi? Baseado em Jó, né? Depois eu quero saber qual é esse outro. É que tem um versículo. Aham. Irmã Cíntia, hora para a gente encerrar a nossa aulinha, por favor.